Não sei se asfalto guarda impressão, mas tem rodovia que te espera antes de você saber que vai passar por ela. Estou gravando isso numa sexta de madrugada. Na garagem dos fundos, aquela luz amarela da lâmpada incandescente que sobrou, cheiro de óleo diesel, que grudou no concreto há tanto tempo que virou parte da casa. Tenho um caderno velho aqui na mão, capa dura azul desbotada, cheio de rabisco de frete, quilometragem, nome de posto, anotação de balança. Folheio ele e vejo que marquei datas, trechos, detalhes que na hora não pareciam importantes, mas que agora formam um mapa que não deveria existir. Rodei por esse Brasil mais de 20 anos. Conheci todo tipo de carga, todo tipo de estrada, todo tipo de madrugada. Aprendi que caminhão não mente. Se o painel acende, é porque tem motivo. Se o freio esquenta, é porque a serra é íngreme. Se o pneu canta, é porque o asfalto tá liso. Sempre tive essa confiança na lógica das coisas. Sempre achei que bastava seguir o mapa, respeitar o limite, calibrar direito, dormir quando a vista embaça. Simples assim. Até que 4 rodovias me mostraram que tem lugar onde a lógica não se sustenta sozinha. Não vou te assustar. Não tenho foto, não tenho prova, não gravei nada no celular. O que eu tenho são esses rabiscos, esses recibos amassados, esses pedaços de conversa que anotei, porque sabia que um dia ia querer botar tudo em ordem. E é isso que eu estou fazendo agora, organizando as memórias antes que elas virem outra coisa na minha cabeça, antes que eu comece a duvidar do que vi. Cada estrada dessas tem o próprio jeito de te desarrumar. Não é sobre fantasma, não é sobre maldição. É sobre rodovia que age como se tivesse vontade própria, como se soubesse que você está passando e quisesse te lembrar de alguma coisa. Vou contar as 4, na ordem que aconteceram. Vou tentar não pular detalhe, porque é no detalhe que a coisa toda começa a sair do lugar. Se você dirige de madrugada ou conhece alguém que dirige, fica comigo até o fim. Não prometo resposta, só prometo honestidade. Meu nome não importa muito, mas o trabalho importa. Sou caminhoneiro desde os 20 e poucos. Comecei com caminhão toco, depois fui para carreta, depois para bitrem. Já carreguei de tudo. Bobina de aço, gado, celulose, grão, móvel desmontado, equipamento hospitalar. Tem nota fiscal de cada viagem, tem carimbo de balança, tem assinatura de conferente. Tudo dentro da lei, tudo dentro do horário, tudo com descanso nos postos certos. Eu não bebo antes de pegar estrada, não uso nada que deixe a cabeça lenta. Durmo 6 horas quando posso como direito, calibro o pneu toda semana, troco o óleo no prazo, verifico correia, mangueira, nível de fluido. Essa disciplina me manteve vivo e me manteve trabalhando. Nunca bati, nunca capotei, nunca perdi carga. Tenho orgulho disso. Por isso mesmo é que as 4 histórias que vou contar me incomodam tanto. Porque não consigo encaixar elas na rotina, não consigo explicar o que vi usando só mapa e mecânica. E eu sou do tipo que confia em mapa e em mecânica. O combinado aqui é simples. Vou te contar o que aconteceu do jeito mais próximo possível de como aconteceu. Não vou inventar cor, não vou exagerar barulho, não vou te empurrar conclusão. Se alguma coisa não fizer sentido, deixa não fazer sentido. Porque para mim também não fez. E olha, se isso aqui te ajudar a dirigir diferente, mais atento, mais respeitoso com o que a estrada mostra, então vale a pena ter gravado. Deixa teu apoio, deixa um like, porque tem gente que passa por esses lugares toda semana e talvez precise ouvir que não tá sozinha nisso. Agora vou direto para o primeiro trecho, a BR-319, entre Manaus e Porto Velho, lugar onde o mapa começa a mentir. A 319 não é rodovia comum. Parte dela ainda é chão batido, lama quando chove, poeira quando seca. É um trecho que corta a Amazônia de um jeito que você sente o peso da floresta, mesmo sem ver árvore. Tem calor úmido, tem cheiro de andiroba, tem barulho de guariba ao longe que parece gemido de ferro velho.
Levei uma carga de equipamento agrícola até Porto Velho em março de 2022, época de chuva. Saí de Manaus de manhã cedo, ainda com sinal de celular. Levava um mapa impresso plastificado porque sabia que GPS ia falhar. Sempre falha nesse pedaço. Anotei no mapa, a lápis, os pontos de apoio. Base do DNT no quilômetro 180. Comunidade Ribeirinha no 260, posto improvisado no 340. Levei também uma bússola analógica presa no painel, daquelas antigas de tampa rosqueada. Parece bobeira, mas é útil quando a referência some. A estrada tem uma característica, ela se repete. O terreno sobe e desce em lombadas quase iguais, a vegetação se fecha do mesmo jeito, as poças de lama ficam nos mesmos intervalos. Isso confunde. Às vezes você jura que já passou ali, mas o odômetro diz que não. O GPS, quando funcionava, começou a fazer uma coisa estranha. Voltava alguns quilômetros sozinho, como se eu tivesse andado para trás. Reiniciei 3 vezes. Problema persistiu. Parei numa base de apoio pequena, 2 homens com caminhonete velha estacionada. Perguntei sobre o próximo trecho. Um disse que a comunidade ficava 20 quilômetros à frente. O outro disse que ficava 40 para trás. Os 2 falavam com certeza, sem briga, como se cada um estivesse certo no próprio mapa. Agradeci, segui. A bússola começou a girar devagar quando passei perto de uma torre de transmissão abandonada. Não girava solto, girava com peso, como se estivesse sendo puxada. Bati no vidro, ela parou. 5 minutos depois, voltou a girar. Anoiteceu rápido. Liguei os faróis, peguei o mapa de novo. Tinha uma estrada marcada a lápis. Não lembrava de ter desenhado. Linha fina, saindo da rodovia principal e entrando num trecho que o mapa oficial mostrava como área sem acesso. Decidi seguir a linha de pneu mais recente que vi no barro. Pneu largo, marca de caminhão pesado, fundo bem marcado. Alguém tinha passado ali há pouco. Segui por uns 3 quilômetros, desviando de buraco fundo, até que a trilha terminou num campo aberto, seco, com capim baixo queimado pelo sol. No mapa, aquilo deveria ser margem de igarapé. Água, mas não tinha água nenhuma. Foi nesse momento que percebi o silêncio. A floresta amazônica nunca fica quieta. Sempre tem grilo, cigarra, passarinho, alguma coisa se mexendo. Mas ali, no campo seco, o som tinha sido cortado como se alguém tivesse abaixado um botão. Até o motor do caminhão parecia mais baixo. Fiquei parado uns 2 minutos. A bússola girou meia volta e parou apontando para trás. O GPS mostrava sem sinal, mas a tela piscava como se estivesse tentando carregar alguma coisa. Liguei o caminhão de novo, acendi os faróis. A luz abriu um cone de poeira suspensa. Poeira demais para um lugar onde não tinha vento. E no fundo desse cone, uns 50 metros à frente, apareceu uma construção. Casa pequena, palafita, madeira escura, sem janela acesa, mas com uma lamparina pendurada na varanda. Lamparina antiga, aquelas a querosene balançando sozinha. No mapa, aquele ponto era vazio. Nas anotações, ninguém tinha mencionado estrutura ali. Desci devagar. A poeira grudava na pele. O cheiro de andiroba tinha sumido, substituído por um cheiro de papel velho, tipo arquivo fechado. Subi os 3 degraus de madeira. A porta estava entreaberta. Empurrei com a ponta do dedo. Dentro, mesa simples, cadeira caída, lamparina mesmo acesa na parede. E na mesa, um recibo de balança. Papel térmico, já meio apagado, mas legível. Minha placa. Meu modelo de caminhão. Peso da carga. Carimbo do posto de Humaitá. Data. Dia seguinte. Peguei o papel, dobrei, botei no bolso. Não olhei mais para dentro da casa. Desci, entrei no caminhão, dei ré sem pressa. A lamparina continuava balançando, mas agora percebi. Não tinha gancho. Ela balançava no ar. Voltei para a estrada principal. A bússola parou de girar. O GPS voltou a funcionar. Passei pela base de apoio de novo. Os homens não estavam mais lá. Só a caminhonete com as portas abertas e o rádio ligado, tocando uma música que eu não reconheci.
Dirigi até o próximo posto com gente, abasteci, tomei café. O frentista perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Ele comentou que muita gente passa por ali com cara de cansado. Não perguntei mais nada. O recibo continuou no bolso por 3 dias. Depois, rasgou sozinho dentro da carteira como papel velho. Só ficou o carimbo. Peguei a Regis Bittencourt em julho de 2023, carregando peças de caminhão para Curitiba. Noite fria, Cerrado Sul, aquele tipo de neblina que não sobe nem desce, só fica parada no meio da pista. A 116, nesse trecho, é rodovia boa, duplicada, com túnel. Mas a serra deixa tudo mais devagar. Freio aquece, marcha fica curta, a tensão precisa dobrar. Saí de São Paulo no fim da tarde. Quando entrei na serra, já era noite fechada e a neblina já tinha engrossado. Umidade grudava no vidro por dentro e por fora. Liguei o desembaçador, mas ele só empurrava a água de um lado para o outro. O cheiro era de freio quente misturado com aquele frio úmido de túnel mal ventilado. A rodovia tem aqueles painéis de mensagem variável, LED laranja, mas o primeiro que vi estava com linhas queimadas, mostrando só pedaços de frase. Atem, ser, depois DSL, depois nada. Achei que era problema elétrico, mas o segundo painel, 5 quilômetros depois, estava igual. E o terceiro também. Comecei a ver cones no acostamento. Cones velhos, fita zebrada meio solta, sem obra aparente. Passei por um grupo de 4 cones, todos alinhados. Quando voltei o olhar para o retrovisor, eles tinham mudado de posição. Ou eu tinha visto errado. Neblina faz isso. Parei num posto antes do túnel maior, o do Cafezal. Tinha um homem da manutenção encostado num guarda-rail, jaqueta laranja refletiva, capacete, rádio preso no cinto. Desci para perguntar sobre o trânsito à frente. Ele disse que tinha um desvio temporário, obra de drenagem, sinalizado logo depois do túnel. Falou com calma, sotaque paulista, nada de estranho. Agradeci, segui. Entrei no túnel. A luz interna era fraca, amarelada. O som do motor reverberava de um jeito que parecia vir de trás e da frente ao mesmo tempo. A neblina entrava pelas bocas do túnel e ficava parada lá dentro, como se o ar não circulasse. No meio do túnel, o radar piscou amarelo 3 vezes. Não vermelho, amarelo, como aviso. Reduzi a velocidade, mas não tinha motivo visível. Quando saí do outro lado, a neblina tinha ficado mais densa, quase sólida. E ali, como o homem disse, tinha o desvio. Cones novos, placa improvisada, seta apontando para a saída secundária. Se você já pegou essa serra de noite e sentiu a pista se fechar assim, me ajuda a empurrar essa história adiante. Deixa teu apoio para quem roda aqui toda semana saber que tem mais gente atenta. Segui o desvio. Asfalto bom, recapeado, mas sem pintura. Faixa apagada, sem refletor, sem placa quilométrica. A estrada contornava a serra por fora, área de canteiro de obras. Mas a obra estava parada. Não tinha máquina, não tinha container, não tinha cerca. Só o asfalto novo e um gerador pequeno vibrando sozinho no acostamento, motor a diesel roncando baixo. As marcas de pneu no chão eram frescas. Alguém tinha passado ali há pouco. Mais de um veículo. Segui. A estrada entrou num túnel curto que eu não lembrava de ter visto em mapa nenhum. Túnel estreito, sem faixa, sem luz de emergência. Só o farol do caminhão. E o farol parecia ser absorvido pela parede. Não refletia. A luz entrava na pedra e sumia, como se o concreto fosse poroso. Dentro do túnel, as placas estavam em inglês. Speed Limit 40, Construction Ahead, Detour. Placas americanas ou sobras de contrato internacional. Não fazia sentido. No meio do túnel, vi uma ambulância estacionada no acostamento. Porta traseira aberta, painel aceso, maca vazia, equipamento ligado. Ninguém dentro, ninguém em volta. O bip do monitor cardíaco ecoava no túnel, mas não tinha paciente.
Passei devagar. O bip foi ficando mais rápido conforme eu me aproximava, e depois voltou ao ritmo normal quando passei, como se o equipamento estivesse medindo alguma coisa que não era corpo humano. Saí do túnel. A neblina tinha sumido. O ar estava seco. Voltei para a pista principal. Passei pelo pedágio. O atendente me entregou o ticket. Olhei a hora impressa, 5 minutos antes de eu ter entrado no túnel do cafezal. Perguntei se o relógio do sistema estava certo. Ele disse que sim. Acabaram de calibrar. Paguei. Segui. 3 quilômetros depois, vi o homem da jaqueta laranja de novo, no mesmo lugar, mesma posição. Buzinei de leve. Ele olhou, acenou. Mas quando passei e olhei no retrovisor, ele estava de costas, mexendo no rádio, como se não tivesse me visto. Cheguei em Curitiba de manhã cedo. Descarreguei a peça, peguei o recibo, fui dormir num hotel vagabundo perto da rodoviária. Sonhei com o bip da ambulância a noite inteira. Em setembro de 2023, peguei a 262, saindo de Minas em direção ao Espírito Santo. Carga de fertilizante ensacado. Trecho bonito, mar de morros, plantação dos dois lados, vento morno que entrava pela janela com cheiro de terra boa. Só que tinha um detalhe estranho, cheiro de café torrado. Café forte, recém-moído, tipo que você sente na porta de cafeteria. Mas não tinha cafeteria, não tinha torrefação, não tinha plantação de café naquele pedaço. O termômetro externo do painel começou a variar sozinho. Marcava 28 graus, depois 22, depois 31, sem eu ter mudado de altitude. Bati no painel, o ponteiro estabilizou por uns 10 minutos, depois voltou a dançar. E começaram as mariposas. No início eram poucas, batendo no para-brisa de vez em quando. Depois viraram nuvem. Nuvem densa, marrom clara, que cobria a pista inteira. Liguei o limpador, mas elas grudavam, deixando um pó oleoso que o limpador espalhava. Tive que parar, jogar água, limpar com pano. Demorei 15 minutos. Quando voltei, a bússola barata que tinha no painel, uma mixaria de plástico que comprei num posto, estava apontando para o teto. Não para o norte, não para o sul, para o teto. Tirei ela do suporte, sacudi, ela girou e voltou a apontar para o teto. Parei num posto pequeno, frentista velho com um sotaque mineiro carregado. Comentei sobre o cheiro de café. Ele disse, quando o cheiro vem assim, forte, é porque o tempo vai mudar. Não sei de onde vem, mas vem. Perguntei se ele sabia de onde vinham as mariposas. Ele deu de ombros. Elas vêm, ficam uns dias, somem. Sempre foi assim. Abasteci, segui. O cheiro continuou. As mariposas continuaram. E a bússola continuou apontando para o alto. A noite caiu rápido, as mariposas ficaram piores. Enxameavam a luz do farol como se fossem atraídas por ímã. O farol esquentou tanto que comecei a sentir cheiro de açúcar queimado, o pó delas torrando no vidro. Desliguei o farol alto, deixei só o baixo. Melhorou um pouco. Subi um viaduto longo, passagem sobre um vale fundo. No alto, a bússola enlouqueceu. Girou sem parar, rápido, como ponteiro de relógio desregulado. A luz do ABS piscou 3 vezes. Apagou. Freei de leve, tudo normal, mas a luz tinha piscado. Desci do viaduto, vi um posto de fiscalização desativado no acostamento, prédio pequeno, janela quebrada, corrente na porta. Mas a luz interna estava acesa. Não era luz forte, era tipo de luminária de emergência, aquela verde clara. Parei, desci. A porta estava trancada, mas dava para ver por uma fresta na janela. Dentro, mesa de metal, cadeira tombada, quadro de avisos na parede, e no quadro, preso com percevejo, um recorte de jornal. Forcei um pouco a veneziana, consegui ler. Era uma notícia sobre engavetamento na BR-262. 5 veículos, madrugada, neblina de mariposas, sem vítimas fatais. A data do jornal, dia seguinte, dia 18 de setembro. Eu estava no dia 17. Fiquei parado ali por uns 2 minutos. Tentei pensar em explicação. Erro de impressão? Jornal velho reaproveitado? Mas o papel estava limpo, sem marca de umidade,
sem mofo. Voltei para o caminhão. Uma mariposa grande entrou junto comigo, bateu no relógio de pulso que eu uso, analógico, barato. O ponteiro dos segundos saltou para frente. 5 segundos de avanço. Parei o relógio, reajustei, guardei no bolso. Dirigi mais devagar. Desliguei até o farol baixo, deixei só a lanterna. Abri os vidros. A mariposa saiu. O cheiro de café sumiu de uma vez, como se alguém tivesse fechado uma tampa. 15 minutos depois, chuva de verão. Grossa, rápida, quente. Lavou o para-brisa, limpou o pó, afastou as mariposas. Quando a chuva parou, o céu estava limpo, a temperatura estável, a bússola apontando norte de novo. Cheguei no Espírito Santo sem mais nada estranho. Descarreguei, peguei nota, fui embora. Não procurei o jornal do dia 18. Não quis saber. A última foi em novembro de 2024. BR-470, trecho de serra em Santa Catarina, entre Blumenau e a divisa com o Rio Grande do Sul. Estrada bonita, paisagem de cartão postal, paredões de rocha, mirantes antigos com vista para o vale. Mas é estrada traiçoeira, vento lateral forte, curva cega, descida íngreme. Respeito ela. Ia vazio, voltando de uma entrega. Decidi parar num mirante desativado que conhecia de outras viagens. Banco de concreto, corrimão enferrujado, placa turística velha com mapa desbotado. Lugar quieto, bom para esticar as pernas. Parei no fim da tarde. O vento cortava forte, frio, fazendo as bordas metálicas do corrimão vibrarem. A vibração criava um som quase de voz, sílabas soltas, ecos que não vinham de lugar nenhum. Vento faz isso em serra. Na placa turística, alguém tinha escrito Bem-vindos em alemão, com tinta descascada. Embaixo, uma caixa de emergência SOS, aberta, sem telefone dentro. Só o gancho e o fio cortado. No banco de concreto tinha um caderno. Caderno pequeno, capa dura preta, úmido, mas não encharcado. Folheei. Era um tipo de registro. Páginas com datas diferentes, caligrafias diferentes, todas descrevendo a mesma coisa. Eventos estranhos naquele mirante. 15/03/2018. Neblina subiu do vale em menos de 1 minuto, cobriu tudo. Som de ônibus freando, mas não vi ônibus. 22/07/2019. Vento parou de uma vez, sem transição. Fiquei 5 minutos em silêncio total. 04/11/2021. Farol do carro apagou sozinho. Só voltou quando saí daqui. Continuei folheando. Tinha página em alemão, página em espanhol, página em português, algumas com desenhos, curvas, setas, símbolos que pareciam runa mal feita. E no fim do caderno, a última página preenchida, caligrafia apressada, caneta azul. Carro prata sem placa visível. Passou devagar, sem sombra no chão. Vento levou o som do motor. Fiquei olhando para a página, sem placa visível. Meu caminhão é prata, velho, mas bem conservado. E naquele momento, com o sol baixo, a sombra dele no chão do mirante era fina demais, quase imperceptível. Voltei para o caderno. Folheei de novo, dessa vez devagar, prestando atenção nas datas. Parei numa página do meio. Tinta preta, letra firme. 18/11/2022. Caminhão prata, placa OBX 3J74, parou 17h40. Motorista desceu, olhou para o vale, voltou. Minha placa, exata. Mas eu nunca tinha parado ali em 2022. Minha primeira vez nesse mirante tinha sido em 2019. E depois só voltei agora, em 2024. O vento parou, não foi gradual, foi corte. Um segundo tinha vento, no outro não tinha mais nada. O som das bordas metálicas sumiu, o farfalhar das folhas sumiu, até o ronco distante da estrada sumiu. Silêncio completo. Olhei para o vale. A neblina estava subindo. Não era neblina normal que se espalha devagar, era parede, subindo rápido, cobrindo árvore, cobrindo pedra, vindo direto para o mirante. Guardei o caderno no bolso, corri para o caminhão. A temperatura caiu de uma vez. 6, 7 graus em segundos. O bafo saía branco. Liguei o motor, acendi os faróis. O farol não tinha alcance. A luz saía, batia na neblina 2 metros à frente e parava. Não iluminava mais nada.
Era como dirigir dentro de algodão. Dei ré devagar. Saí do mirante, voltei para a estrada. A neblina ficou para trás. O vento voltou. A temperatura subiu. Tudo normal de novo. Dirigi até o próximo posto, parei, tomei um café ruim. O caderno continuou no bolso. Quando cheguei em casa, 3 dias depois, abri ele de novo. A página da minha placa continuava lá, mas agora tinha uma linha nova embaixo. Letra diferente. Voltou, leu o caderno, seguiu. Desde então, evito dirigir de noite nessas 4 rodovias. Não que eu tenha medo, é respeito. É entender que tem lugar que funciona com regra própria, que tem estrada que te reconhece, que tem quilômetro que guarda coisa que a gente não devia mexer. Se uma rodovia te mostrar algo que não encaixa, não force explicação. Anota, respeita, segue em frente. É quando a gente esquece de ouvir que ela decide falar mais alto. E se você quiser ouvir mais relatos assim, sem grito, sem susto, só o peso da estrada, ativa o sininho, segue o canal. Eu volto quando tiver outra história que precise sair da cabeça. Até lá, dirige com atenção. A estrada está sempre prestando atenção em você.